Olá, Tatimano, tudo bem? Eu aqui de novo, professor Felipe. Como já falei com vocês nas duas últimas aulas, nós vamos até o capítulo 11. Hoje nós estamos no capítulo 10, apostila 2, mini conto. Eu peço, por favor, que vocês abram na página 330. Desculpa. Eu peço, por favor, que vocês abram na página 330 para nós lermos o mini conto chamado Enfim, um indivíduo de ideias. Um indivíduo de ideias abertas. Vamos lá? A coceira no ouvido atormentava. Pegou o molho de chaves, enfiou a mais fininha na cavidade. Coçou de leve o pavilhão. Depois afundou o orifício encerado. Rodou e virou a pontinha da chave em Beltildude, à procura daquele ponto exato que cessaria a coceira, até que, traque, ouviu um leve estalo e a chave, enfim, se encaixou. Percebeu que a cabeça lentamente abria. Esse mini conto, a página 330, é um mini conto, apesar de ser um pouco mais longo que o outro. Ele ainda assim é uma narrativa concisa, é uma narrativa bem breve e ela é aberta à subjetividade, porque ela traz um pouco de metáfora, ela traz onomatopeia e ela traz aquela questão de você interpretar se realmente isso abriu, se realmente ele é um indivíduo de ideias abertas, de cabeça aberta, de ideias, como o texto fala, de ideias abertas, ou seja, que pode aceitar qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, fica a teu critério, se você acredita realmente ou não, você interpreta. Essa é a magia do mini-conto, como nós já vimos. Contudo, o mini-conto, como um texto, ele possui um tipo textual, que predomina ali, e um gênero textual, tá? Então, qual é o tipo textual muito presente, com muita frequência, predominante aqui? É a narrativa. Ela está contando uma história em sequências, ele pega a chave, coloca a chave, ele tenta coçar para ver para limpar o melhor ponto para coçar, ele vai tentando até que ele abre a cabeça dele, como se fosse uma tranca mesmo, a orelha. Bom, a gente volta aos nossos velhos amigos que caracterizam a narrativa: o penta, o personagem, o espaço, o narrador, o tempo, a ação e o enredo. A primeira coisa que a gente tem que ver é o personagem. São seres que estão são os seres da história, são as pessoas que fazem parte da história, que a história é contada. Então, toda história, toda narrativa pode possuir personagens, tá? É normal, é muito comum e até muito interessante ter personagens. E uma coisa que o personagem está suscetível é a ação da história. A ação vai acabar transformando o personagem, vai fazer uma transformação. E aí que tá. O conflito da história, ele vai transformar o personagem, assim como a ação. O conflito faz parte da ação, faz parte do enredo. E qual foi a transformação desse personagem? Ele era talvez uma pessoa de mente fechada, que a mente dele abriu. Eu posso ler isso tudo no sentido figurado, lembra o sentido figurado da última aula? Então, eu posso interpretar esse texto todo indo para o sentido figurado, que a cabeça dele abriu. Antes ele era uma pessoa de cabeça fechada, talvez ele era uma pessoa teimosa, que não sabia ouvir as pessoas, e agora não, ele consegue. Entende? Houve uma transformação nesse personagem, nesse indivíduo que coçou a orelha com a chave. Ele, de alguma forma, a mente dele abriu. Particularmente, estou indo para o caminho do sentido figurado. Você, no ato da leitura, você pode ir para o caminho que você quiser, você pode dar o conhecimento que você quiser para completar a informação que está ali, tá? Mas uma coisa nós não podemos negar, que esse personagem, ele saiu do ponto A para o ponto B, ele se transformou de alguma forma, tá beleza? Personagem, eu não vou voltar àquela explicação profunda de protagonista, antagonista e coadjuvante. Eu vou falar rapidamente. Protagonista é quem participa da história, o antagonista é quem atrapalha, o protagonista é o personagem principal da história, o antagonista é quem atrapalha o personagem principal, e o coadjuvante é um personagem secundário sem muita importância. Show? O próximo aqui é espaço.
não vou me alongar muito, mas a gente pode ver que o espaço aqui não é muito bem definido porque não é importante. É uma pessoa comum, fazendo suas coisas comuns, que no momento da vida dele, a orelha dele coçou, ele pode fazer. Pode ser qualquer um, essa é a melhor parte do texto, que como pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu não defino, não falo o nome da pessoa, não falo quem é esse personagem, eu não defino um espaço, eu não digo quem é essa pessoa. O máximo que eu posso identificar aqui é um tempo moderno. Por que eu posso identificar um tempo moderno? Eu te falo quando chegar em tempo, mas vamos para narrador. Eu tenho um narrador aqui, certo? Narrador é a pessoa que conta a história. Eu tenho 3 tipos de narrador na língua portuguesa. Língua portuguesa não, um tipo de texto narrativo, são 3 tipos de narradores. Contudo, hoje nós vamos ver apenas 2. Um que participa ativamente da história, sendo personagem da história, e o outro que não participa da história, não sendo personagem da história. O narrador em primeira pessoa, que agora a gente vai ver, ele participa da história, ele é um personagem da história. Ele vai fazer, a gente vai conhecer toda a história a partir do ponto de vista dele, tá? Ele vivenciou aquilo. Geralmente nós usamos pronomes como eu, meu, canto, ou seja, sempre ser pronomes como eu, meu, verbos na primeira pessoa como canto, falo, penso, pensamos, sempre se referindo à pessoa que está falando, porque você é o emissor, você é narrador, ele é narrador e emissor e personagem ao mesmo tempo, por isso é a primeira pessoa. Tá? E aqui a gente vai ter a ideia de novo, aí lembra, nossa velha amiga subjetividade? Só que essa não é a subjetividade nossa no ato da leitura, é uma subjetividade do narrador enquanto narra. A subjetividade aqui é a ideia de que vou saber as coisas a partir desse ponto de vista. No mini conto, quando nós somos leitores, nós interpretamos o ato a partir do nosso ponto de vista, a partir dos nossos conhecimentos, a partir de nós. Tá? O narrador, personagem, eu só vou conhecer a história a partir da subjetividade dele, a partir da vivência dele, a partir do que ele acha que é importante eu saber dessa história. Tá? E é por isso que o narrador personagem, ele entra muito em conflito com o narrador. Ele não entra em conflito, ele é bem diferente do narrador em terceira pessoa, também chamado de narrador observador, porque ele conta a história em terceira pessoa. Como assim? Ele conta a história de fora de tudo que aconteceu. Ele vai contar tudo aquilo que aconteceu. Ele vai falar tudo aquilo. Ele vai falar tanto pelo lado do protagonista quanto pelo lado do antagonista. Ele vai falar tudo que é de interessante saber na história. Ele vai contar as coisas como uma pessoa com a visão externa de tudo. Ele vai contar da forma mais comum possível para que todo mundo tenha voz ali, tá? Os pronomes muito usados são de terceira pessoa, você, ele, o verbo em terceira pessoa, canta, cantam, fala, falam. E quando tiver a fala de um personagem, alguma coisa assim, ele vai dar liberdade de usar o tu ou o teu, mas é muito mais comum ver a terceira pessoa. Você pode aparecer, ele, seu, canta, beleza? E é um narrador baseado em objetividade. Como assim objetividade? Como ele fala tudo da forma que vai acontecendo, ele não vai parar para falar sobre como o personagem principal se sentiu com uma coisa pequena, se aquilo foi muito ofensivo para ele ou não, se o ato foi muito pesado para ele ou não. É mais ou menos o que a narradora fazem em cabeça aberta. Ela vai contar o que é importante. O que é importante é saber que ele colocou a chave no ouvido e tentando constar, ele encontrou uma fechadura e abriu a cabeça dele, abriu os pensamentos dele, deixou uma pessoa com um pensamento melhor. Então é isso que é importante. Talvez se o personagem ali, o indivíduo que estava postando a chave, possa contar e falar o que ele sentiu quando ele abriu aquilo, quando ele abriu a cabeça dele, entendeu? É essa a diferença entre narrador e personagem, narrador em primeira pessoa, narrador personagem, e a diferença do narrador observador, narrador em terceira pessoa. O narrador personagem vai focar nos sentimentos dele, na vivência dele, naquilo que ele acha que é importante você saber. O narrador terceira pessoa não, ele vai focar em tudo. Ele vai focar no cenário, vai ver todo o panorama, vai contar todo o panorama, não só um pedaço do panorama, tá? E aqui a gente encerra narrador e vamos para tempo. Eu falei para você que tem uma forma de saber qual é o tempo. Primeira coisa, o tempo ele é determinado para que qualquer pessoa, em qualquer momento da história, lesse esse texto e conseguisse se identificar ou tirar uma conclusão dele. Mas a gente pode chegar a um tempo histórico muito mais próximo da gente pelo motivo de uma chave pequena,
A gente sabe que chaves pequenas são muito comuns hoje em dia, uns anos atrás, porque antigamente as chaves eram aquelas grandes. Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, eu até tinha aquelas chaves grandes, que elas são cilíndricas, e embaixo tem um negocinho grande assim que não dá para colocar no ouvido. Até meados da década de 60, 50, 1950, 1960, eram usadas essas chaves, não dá para colocar no ouvido, nem tenta. E essa expressão abrir a cabeça com a ideia de expandir o conhecimento, expandir sua visão, expandir seus horizontes, ela também é muito usada hoje em dia, não era tão usada antigamente. Então eu posso entender que esse texto ele é muito mais moderno por ele ter elementos linguísticos e elementos extralinguísticos como a chave do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de uma vivência mais moderna. Então eu consigo, eu não estou falando que aconteceu agora, eu estou falando que eu consigo chegar a essa conclusão. Não falo que essa conclusão é 100% correta, mas eu consigo chegar a essa conclusão, não consigo, assim como vocês na hora da leitura. Então, é um tempo determinado que, por causa de alguns elementos do texto, nós conseguimos identificar quando se passa essa história. Mas não é um quando preciso. Passou as 2 horas do dia 10 de abril de 1994. Eu não consigo falar quando aconteceu essa história, mas eu consigo mais ou menos definir um tempo. E o outro tempo que eu tenho aqui é o tempo do início da história, que é o final da história, que é bem curto. É o ato de colocar a chave no ouvido, coçar e abrir a cabeça. Isso é muito rápido. Não é para faltar a chave no ouvido. Não se coloca nada no ouvido, pode machucar o tímpano. Mas quem já viu isso acontecer, é uma coisa rápida, é uma coisa muito rápida. Então, é um texto breve por si só, tanto no tamanho quanto no tempo que passou a história. Tá? O último é a ação e enredo. E aqui uma coisa nova. A ação e enredo, a gente é sequência de fatos, é um fato acontecendo depois do outro. Ele sentiu, vamos voltar lá ao texto, ó. A coceira atormentar, o segundo fato ele pegar a chave, o terceiro fato ele enfiar no ouvido, o terceiro fato é coçar de leve, o quarto fato é ele rodar a pontinha, o quinto fato é tentar acessar a coceira, o sexto fato é ouvir o estalo e o último é abrir a cabeça. Então assim, eu tenho início, meio, eu tenho uma coisa, coçou, coloquei a chave, rodei, fiquei rodando, encontrei o negócio, ouvi um barulho, abri, pô, minha cabeça abriu. Eu tenho isso tudo aí, essa história toda acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo, repara que ele no primeiro colocou a chave, depois sentiu a coceira. Não, uma coisa acontece, depois outra coisa, é uma ação. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Primeiro coça, sente coçar, depois encontra uma coisa para coçar, coça, uma ação depois da outra, uma sequência lógica. Isso por causa disso, por causa disso, por causa disso, entendeu? Isso é ação e enredo. E a ação e enredo é dividida em começo, meio e fim. O começo é onde a história começa, é o que aconteceu. Eu posso falar aqui geralmente eu apresento o personagem, mas como um texto breve, tem que ser muito rápido. Então, voltando ao texto, o começo, eu posso falar que são as duas primeiras frases, ele colocar e coçar. Eu posso muito bem falar que esse é o começo, por quê? Apresenta qual é o problema, apresenta o que está acontecendo e apresenta o que foi feito. Beleza? Então, assim, eu tenho essa apresentação rápida. O meio da história é o que aconteceu, é o que a gente chama de conflito, ou seja, alguma coisa que vai fazer tudo mudar. É coisa que não é só colocar a chave e coçar. É ele colocar a chave, aí o conflito começa quando ele coçou de leve para virão. Quando ele tenta coçar de leve, ele vai coçando de leve, só que ele não coçou e acabou logo ali. Ele coçou e aconteceu uma coisa, não importa, não coçou direito. Então ele vai enfiando cada vez mais para coçar, até que ele ouve um traque. Aqui já é o final. Então eu tenho esse traque, eu tenho esse conflito, colocar no ouvido. O fim. O fim é quando a história acaba, é quando a gente chega a uma conclusão, quando a gente chega a um ponto que vai terminar. Ele coloca no ouvido, ouve o traque e gira. Quando ele gira, ele abre a cabeça. Esse é o final. O traque marca o final. Tá? Então, eu consigo ver que esse texto é narrativo porque ele tem os 5 elementos. Tá? Ele possui 5 elementos. Ele possui um personagem que não é muito explorado, que não é muito aprofundado. É um indivíduo qualquer, quando ele chama de indivíduo. Eu possuo um espaço que pode ser qualquer lugar onde esse indivíduo está.
possuo um narrador que conta essa história, muito bem definido, narrador de terceira pessoa. Eu possuo só o tempo do início até o final da história e um tempo determinado. Eu não sei quando historicamente isso aconteceu, mas eu sei que essa história é muito rápida, ela começa aqui e termina lá o quê? É o ato de tentar coçar o ouvido. Eu tenho uma ação, um fato puxando o outro, com início, meio e fim. Então, ele apresenta, de certa forma, 5 elementos da narrativa, sendo 3 indefinidos. Isso é comum, tá? Pode acontecer em qualquer texto. Mas a brevidade, a concisão dos fatos e tudo, me levam a crer que é um conto. Mas o que me leva a crer que é um mini conto? Ele é breve, ele é muito subjetivo, ó. São curtos, desculpa que está errado aqui, eu esqueci de consertar, rápidos e sempre deixam muitas interpretações abertas. É muito curto. Olha só, primeiro ponto, brevidade, eles são breves, concisos. As informações passadas aqui são de maneira bem rápida possível, o mínimo possível, o mais objetivo possível para você entender. Primeiro, brevidade. Segundo, lembra a ambiguidade que a gente aprendeu semana passada? Ele é um texto ambíguo, é um texto em que você vai ter uma palavra significando várias coisas. Por exemplo, abrir a cabeça, denotativo ou conotativo. Abrir mesmo de cabeça, abrir como se fosse uma porta ou abrir como se fosse... Entendeu? Mudar a visão dele. É isso que a gente tem que chegar. O texto ambíguo ele vai deixar com muitas interpretações aqui, ó, denotação ou conotação. Ele teve sentido denotativo, ele teve sentido conotativo, a cabeça do personagem abriu mesmo? Quem vai responder essa pergunta é você. É como você interpreta, como você entende aquela informação que está ali. Tá? Aqui eu voltei a parte do dinossauro, que eu já expliquei semana passada que eu não vou... isso aqui é importante. E aqui, voltando à parte do dinossauro, eu vou voltar essa parte do dinossauro, vamos relembrar isso aqui. Dinossauro tem esses 2 significados aqui. E a pergunta é, aqui, dinossauro foi usado com o sentido de paleontologia e aqui no sentido figurado, tá? Só que aqui, nesse tipo de texto, a construção dele foi tão bem feita que eu não sei se é sentido figurado ou sentido real. Eu posso usar tanto como se fosse na paleontologia, que a frase vai ter sentido e vai funcionar, só que eu vou ter que criar um contexto por trás, como eu posso usar no sentido figurado, que a frase vai ter sentido e eu vou ter que criar outro contexto por trás. E é por isso que saber que a palavra não possui apenas o sentido e de acordo com o uso dela, o meu uso da língua, ela vai mudar, que é importante para o mini conto, essa ambiguidade, essa denotação, essa múltipla interpretação. E cuidado com o contexto. Todo texto possui um contexto, é uma organização entre eu que estou falando, você que está ouvindo, nossos conhecimentos, qual é a informação que eu quero te passar, onde eu estou falando, quando eu estou falando, em períodos da sociedade e da história da sociedade eu estou falando, que cultura faz parte. Isso tudo constrói um texto. Então, se eu estou falando uma aula de ciências sobre dinossauro ou de geografia, o contexto pode me levar para a primeira acepção. Ou se eu estou falando uma aula de literatura e falar que o cara abriu a cabeça dele quando fez isso, vendo o texto, um indivíduo de mente aberta, eu posso entender no sentido figurado. Ou seja, no momento em que esse texto for produzido, aonde esses textos forem produzidos, eles vão mudar totalmente o sentido deles. Isso que é o mini-conto, essa ideia de mudança total de sentido, muito trabalhando com o contexto de fala dele. Beleza? Feito isso aqui, esse fechamento de gênero, vamos para o recurso da língua. A gente tem vários recursos na língua que vão ajudar a criar ainda mais esse conceito. Muitos deles trabalham entre o uso consciente e o desvio da norma. E aqui eu vou te apresentar, além da ambiguidade, além da conotação, além da denotação, metáfora, onomatopeia e o uso do diminutivo. Vamos lá, o que é uma metáfora? De forma rápida, simples, é uma comparação sem um como. Esta questão é apenas a ponta do iceberg. Como assim? Eu estou falando que a questão é um iceberg mesmo? Claro que não. Eu estou falando que a questão é o início, é o começo. Por trás ela tem muito mais coisa para acontecer. Para quem não sabe como é um iceberg, eu vou pegar rapidamente e ver como é que é um iceberg aqui, ó. Iceberg.
Imagens. É essa a ideia que ele quer falar, tá vendo? Ó? Isso aqui abriu. Tá vendo? A ponta do iceberg está para fora, ela é bem curtinha. Mas por debaixo da água eu tenho muita coisa acontecendo, tem muita coisa. É isso que essa metáfora quer dizer. Eu não estou falando que a questão é um iceberg. Eu estou falando que a questão ela é o início de alguma coisa que está escondida. Ela é uma formiga para doces. Eu não estou falando que a pessoa é uma formiga, eu estou falando que ela é baixa. Eu estou falando que a pessoa gosta muito de doces, porque eu estou falando que a pessoa curte muito doce por uma comparação com o inseto. A formiga que, quando você deixa o açucareiro aberto, já sabe, vai dar um formigueiro imenso ali, elas vão começar a pegar. E quando eu faço a comparação direta, eu estou fazendo metáforas. Vou mostrar depois num texto, num outro mini conto, usa a metáfora. Tá? O próximo recurso da língua que a gente tem aqui é onomatopeia. Voltando ao texto, depois eu mostro os exemplos. Na antepenúltima linha, na segunda frase, é assim: até que traque, ouviu um leve estalo. Esse traque é uma palavra que tenta representar o barulho da chave encaixando. Essa tentativa de representação eu chamo de onomatopeia. A buzina do carro fez bi. Buzina faz bi? Não sei não, faz um barulho parecido com isso. Mas quando eu tento escrever e representar, eu coloco uma onomatopeia no lugar do som. Tá? O som que o gato produz é miau. O gato faz miau? Não. Se você for perguntar qual som que o gato faz, dependendo do lugar no Brasil, vamos falar que faz rau. Eu já ouvi rau. Então, é o som do gato? Miau, rau? Não. É uma tentativa nossa, ser humano, de imitar esse som. E essa tentativa de imitar o som da buzina, o som da chave, o som da chave entrando na catraca, na fechadura, o som do barulho que o gato faz, ou o som do telefone tocando, o som do relógio, isso tudo possui o nome de onomatopeia. Valeu, entendeu, sétimo ano? Último recurso da língua, eu acho que ano passado vocês já viram isso, é o diminutivo. O diminutivo, ele usualmente a gente pode dizer tamanho menor que o comum, mas eu tenho mais dois usos. Primeiro, vamos tamanho comum, normal. Ele é usado comumente para isso. Quando acordou, o dinossaurinho estava lá. Eu estou falando que o dinossauro pequeno ainda estava lá. O dinossauro, não estou falando nem afetivamente, nem pejorativamente, mas estou falando que o dinossauro pequeno ainda estava lá. Então, o uso comum do diminutivo é mostrar tamanho pequeno. O outro uso é para mostrar afeto, afeição. Quando alguma coisa é muito fofa, muito fofinha, aí você usa o diminutivo. O cachorrinho, que cachorrinho fofo é esse seu labrador? Qual o nome dele? Cachorrinho fofo. É um cachorrinho fofo, é um filhotinho tão bonitinho, dá vontade de apertar. Afeição, sabe? Quando você quer apressar, apertar. E o último é para usar desprezo, menosprezar, falar que aquela pessoa é estranha. Olha só. Nossa, que livrinho bobo esse que você está lendo. Eu prefiro o Senhor dos Anéis. Tá vendo? Para falar que o Senhor dos Anéis é melhor que o livro que a pessoa está lendo. É isso. É uma outra forma de usar o diminutivo. Para diminuir. A ideia é sempre a diminuição. É diminuição na questão de próximo ao filhote, que é muito fofo. Ou do tamanho mesmo. Ou para diminuir, mostrando que o que eu estou fazendo é melhor do que o seu. São as três formas: tamanho, afeto e desprezo. Saber usar o diminutivo dessa forma pode criar vários sentidos e mudar totalmente o contexto da sua fala. O diminutivo ele vai mudar de acordo com o contexto. Preste atenção nisso quando você for falar da próxima vez, quando vocês forem usar o diminutivo. Tá? E para nós terminarmos, vamos ver um outro exemplo de mini conto. Esse aqui é chamado elétrico. E aqui nesse texto a gente tem um exemplo de metáfora. Vamos lá, elétrico. Só uma coisa. Aqui eu estou usando um texto com referências ao português de Portugal. Elétrico significa bondinho. Esses bondinhos, o bondinho da Lapa, de Santa Teresa. É isso. Comboio, que a gente vai ler aqui, é um trem que a gente conhece como da Supervia. Aquele trem com vários vagões. Tá? Só para a gente para a gente entender melhor aqui. Quando o comboio chegou à aldeia, todas as pessoas juntaram-se na estação para admirar de perto aquela metálica lagarta.
O dia seria de festa e de alegria, pois não havia ninguém que não quisesse viajar nele. O entusiasmo era tanto que depressa se esqueceram do pequeno elétrico amarelo, acostumado a levar toda a gente pelas aldeias ao som de sua melodiosa campainha. No furor da agitação, nem pensaram num funeral digno, mas ele agora era uma relíquia. É um mini conto, a gente pode assim, a gente está aberto a fazer várias interpretações, mas eu quero que vocês olhem para essa questão aqui. Metálica lagarta. Era uma lagarta metálica? Não, não era, mas é uma comparação direta, assim, como uma metáfora para trem, porque o trem é longo, igual uma lagarta, com várias seções, igual uma lagarta. Então é uma comparação direta. E aqui, assim, a gente fica aberto à interpretação, o porquê desse entusiasmo, por que fazer um enterro para algo que ainda vai ficar lá? Não teve funeral, então virou uma relíquia. É um texto um pouco menos aberto para interpretação, continua sendo um mini conto. Eu posso fazer uma ponte com nós ignorarmos o velho pelo novo. Esse é um ensinamento bem forte aí. Será que ele queria falar de trem mesmo? Ou pode falar de pessoas? Que você ignora uma pessoa que estava muito tempo na sua vida por uma pessoa que chegou agora, há pouco tempo. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. É um texto que te faz refletir, como a maioria, mas ele te faz muito mais porque ele é subjetivo. Bem, sétimo ano, eu encerro a aula por aqui. Eu espero que todos fiquem bem. Tchau, fiquem todos em casa.